Nós estamos hoje iniciando o estudo de número 46, na verdade, a parte 1 do estudo de número 46, intitulado A Escatologia e Posições Escatológicas, né? O que é escatologia, né? O estudo ou a doutrina das últimas coisas, dos últimos tempos. É um assunto bastante presente na vida dos cristãos, que a maioria conhece de forma superficial, na maioria das vezes. Muitos estão um pouco distantes dele por não entenderem, por exemplo, seu principal livro, né, que é Apocalipse, que é o estudo que trata sobre as últimas coisas, né, os últimos tempos, né? E hoje nós vamos começar a desvendar e a ver todas essas visões, entender como é que isso funciona. A minha intenção hoje é terminar a parte 1 da aula, eu acho que vai ser bem corrido, mas se nós não terminarmos agora, eu vou quebrar essa aula em mais partes, né, em até 3 aulas, mas de maneira geral nós vamos tratar nessa primeira aula sobre 2 visões bíblicas, né, bíblicas, sim, bíblicas, né, mas escatológicas, vamos dizer assim, né, que a primeira delas é a visão pós-milenista e pré-milenista, e na segunda parte vou tratar sobre o amilenismo, que é uma posição da igreja, né, a nossa como igreja. Aqui o mais importante para iniciar esse estudo, antes de nós orarmos, é entender, né, se você está assistindo esse vídeo, que isso não implica em salvação. Não é porque um irmão tem uma visão de uma forma, nós temos de outra, uma igreja tem de uma forma, nossa tem de outra, que isso nos faz não sermos irmãos, né? A base de fé é uma só. Qual é a base de fé aqui? Crer em Jesus Cristo e crer que ele vai retornar. Se ele vai retornar depois do milênio, antes do milênio, no meio da tribulação, no pós-tribulação, não tem milênio, isso não importa. Isso é só uma visão de interpretação das últimas coisas. O mais importante é crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e crer que ele vai voltar. O que mais importa é que Jesus vai voltar para nos buscar, e essa é a nossa promessa. Mas eu vou pedir assim para orar e nós vamos iniciar a nossa aula em nome de Jesus. Amém. Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer pela honra de estarmos aqui reunidos mais uma vez essa noite para aprender mais de Ti, Senhor. Que o Senhor venha abrir as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos absorver essa aula, os ensinamentos do pastor Lúcio, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar o seu filho, que vem aqui todas as terças-feiras, há tanto tempo aqui, Senhor, nos ensinando a sua palavra com tanto carinho, Senhor, com tanto prazer em Ti, meu Deus. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Abra nossas mentes. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Silvia. Então, nós vamos falar hoje sobre essa questão da escatologia, né, ou estudo das últimas coisas. Mas antes de entrar nisso, eu queria muito fazer, eu vou gastar, né, nem gastar, investir um tempo da nossa aula, enquanto eu vou passar o primeiro vídeo, eu vou decidir se eu vou fazer o segundo hoje na próxima aula, mas falando um pouco sobre Apocalipse, né, para que vocês entendam, né, o que esse livro diz, né, porque muitos cristãos têm medo de Apocalipse, não entendem, como é que isso impacta a sua vida, enfim. A gente vai olhar aqui um vídeo, ele é bastante comprido, ele tem 12 minutos, né? Os 2 vídeos totalizando tem 24 minutos, por isso é minha decisão se eu vou ver o segundo hoje, ou se nós vemos na próxima aula. Mas, enquanto isso, eu vou compartilhar o primeiro vídeo, e aí depois eu volto aqui com vocês, a gente pode até decidir junto o que vocês querem, e aí a gente, a partir de com uma visão mais clara, a gente emenda nessa aula sobre a escatologia bíblica, tá bom? Confirmem para mim se vocês têm aqui o áudio. O livro da revelação de Jesus. O autor desse livro... Então vamos lá, vou colocar aqui de volta e vou compartilhar com vocês. Volto no final. O livro da revelação de Jesus. O autor desse livro, cujo nome original não é Revelações, é nomeado no começo. Foi escrito por João, que poderia se referir ao discípulo amado que escreveu o Evangelho e as cartas de João, ou poderiam ser um João diferente, um profeta judaico messiânico que viajou e ensinou na igreja primitiva. Seja qual for o João, ele deixa claro no parágrafo de abertura que tipo de livro ele escreveu. Ele chama isso de revelação, ou apocalipse. A palavra grega é apocalipsis, e se refere a um tipo de literatura muito conhecida dos leitores de João, proveniente de escrituras hebraicas e de outros textos judaicos populares. Apocalipse relata os sonhos e visões simbólicas de um profeta que revelam a perspectiva celestial de Deus sobre a história e os eventos atuais, de modo que o presente pudesse ser visto à luz do resultado final da história. E João diz que esse Apocalipse é uma profecia, o que significa que é uma palavra de Deus falada através de um profeta ao povo de Deus, geralmente para avisá-los ou confortá-los em tempos de crise. Ao chamar esse livro de profecia, João diz que é a tradição dos profetas bíblicos e leva sua mensagem ao clímax. E essa profecia apocalíptica foi enviada para pessoas reais que João conhecia.
O livro começa e termina como uma carta circular que foi enviada para 7 igrejas na antiga província romana da Ásia. Agora, 7 é um número significativo para João. É um símbolo de plenitude baseado no ciclo de 7 dias sabáticos no Antigo Testamento. E João envolveu o número 7 em cada parte desse livro. Agora, com essa abertura, João nos deu uma orientação clara sobre como ele quer que entendamos esse livro. Apocalipses judaicos eram comunicados através de imagens e números simbólicos. Não é um código secreto que prevê o fim do mundo. Em vez disso, João usa constantemente esses símbolos que são extraídos do Antigo Testamento e espera que seus leitores saibam o que os símbolos significam ao procurar os textos que ele está aludindo. Além disso, o fato de ser uma carta significa que João está realmente abordando as situações dessas igrejas no primeiro século. E assim, embora esse livro tenha muito a dizer aos cristãos das gerações posteriores, o significado do livro deve primeiro ser ancorado no contexto histórico do tempo local e público de João, o que nos leva à primeira seção do livro, a mensagem de Jesus às 7 igrejas. João estava exilado na ilha de Patmos e ele teve uma visão do Jesus ressuscitado sendo exaltado como Rei do mundo. E ele estava em pé, entre 7 luzes acesas. E João disse que isso é um símbolo das 7 igrejas na Ásia Menor que foram adaptadas do livro do profeta Zacarias. E Jesus começa a abordar os problemas específicos que cada igreja enfrenta. Algumas estavam apáticas devido à riqueza e à afluência. Outras estavam se comprometendo. Seu povo ainda estava comendo refeições de rituais a outros deuses e dormindo em templos pagãos. Mas outros entre as igrejas permaneceram fiéis a Jesus e estavam sofrendo perseguição e até violência. E Jesus avisa que as coisas vão piorar. Há uma tribulação sobre as igrejas que as forçará a escolher entre o comprometimento ou a fidelidade. Na época de João, o assassinato de cristãos pelo imperador romano Nero tinha passado e a perseguição aos cristãos pelo imperador Domiciano provavelmente estavam em andamento. E assim, a tentação era negar a Jesus, seja para evitar a perseguição ou simplesmente para se juntar ao espírito da era romana. E Jesus os chama de volta à fidelidade para que eles possam superar ou, literalmente, conquistar. E Jesus promete uma recompensa para todos os que conquistarem. Cada recompensa é tirada diretamente da visão final do livro sobre o casamento do céu e a terra. E assim, essa sessão de abertura estabelece a tensão da trama principal que conduzirá ao enredo nesse livro. Será que o povo de Jesus aguentará? Será que eles herdarão o novo mundo que Deus lhes reservou? E por que a fidelidade a Jesus é descrita como conquistadora? O resto do livro é a resposta de João. Depois disso, João tem uma visão da sala celestial do trono de Deus e a descreve com imagens tiradas de muitos profetas do Antigo Testamento. Deus possui criaturas e anciãos ao seu redor que representam toda a criação e as nações humanas. E eles estão dando honra e fidelidade ao único Criador verdadeiro de Deus, que é Santo, Santo, Santo. Na mão de Deus está um pergaminho fechado com 7 selos de cera. Simboliza a mensagem dos profetas do Antigo Testamento e o pergaminho selado das visões de Daniel. Estes são todos sobre como o reino de Deus existirá aqui na terra completamente como no céu. Mas acontece que ninguém é capaz de abrir o pergaminho, até que João ouve sobre alguém que pode. É o leão da tribo de Judá e da raiz de Davi. Ele pode abri-lo. Estas são descrições clássicas do Antigo Testamento do rei messiânico, que traria o reino de Deus através da conquista militar. Agora, isso é o que João ouve, mas o que ele vê não é um rei leão agressivo, mas sim um cordeiro sacrificado e sangrento que está vivo, parado ali, pronto para abrir o pergaminho. Agora, esse símbolo de Jesus como cordeiro morto, isso é crucialmente importante para a compreensão do livro. João está dizendo que a promessa do Antigo Testamento do futuro reino vitorioso de Deus foi inaugurada através do Messias crucificado. Jesus venceu os seus inimigos, morrendo por eles, como o verdadeiro cordeiro da Páscoa, para que pudessem se redimir. Por causa da ressurreição, a morte de Jesus na cruz não foi uma derrota, mas sim a sua entronização. Foi a maneira como ele conquistou o mal. E assim, essa visão conclui com o cordeiro ao lado do que está sentado no trono. E juntos eles são adorados como o único e verdadeiro Criador e Redentor. E o cordeiro morto começa a abrir o pergaminho. É um símbolo da sua autoridade divina para guiar a história até a sua conclusão. O que nos leva à próxima seção do livro. Os 3 ciclos dos 7. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E cada ciclo relata o reino e a justiça de Deus vindo aqui na terra como no céu. Agora, algumas pessoas pensam que os 3 conjuntos de 7 juízos divinos representam uma sequência literal e linear de eventos que aconteceram no passado ou poderiam estar acontecendo agora, ou ainda acontecerão no futuro quando Jesus voltar. Mas observe como João uniu todos os 7. As últimas 7 taças saem da 7ª trombeta e do 7º selo.
E as 7 trombetas emergem do 7º selo, como as bonecas matrioscas, cada 7ª continha as próximas 7. Observe também como cada uma das séries de 7 culmina no juízo final e elas têm conclusões correspondentes. Portanto, é mais provável que João esteja usando cada conjunto de 7 para descrever o mesmo período de tempo entre a ressurreição de Jesus e o futuro retorno, de 3 perspectivas diferentes. Então o cordeiro morto começa a abrir os primeiros 4 selos do pergaminho. E João vê 4 cavaleiros. É uma imagem do livro de Zacarias, capítulo 1. E eles simbolizam os tempos de guerra, conquista, fome e morte. Em outras palavras, um dia tragicamente normal na história humana. Então, o 5º selo descreve os mártires cristãos assassinados diante do trono celestial de Deus. E o grito de seu sangue inocente sobe diante de Deus como fumaça do altar do incenso. E eles são instruídos a descansar, porque mais cristãos ainda estão para morrer. Não nos disseram o porquê, mas nos dizem que não durará para sempre. O 6º selo é a resposta final de Deus ao seu grito. Ele traz o grande dia do Senhor, que foi descrito em Isaías e em Joel. E as pessoas da terra gritam: quem é capaz de suportar? Então, de repente, João faz um intervalo para responder essa pergunta. João vê um anjo com um anel de sinete vindo para tocar uma marca de proteção nos servos de Deus que estão suportando toda essa dificuldade. E ele ouve o número daqueles que são selados, 144.000. É um censo militar como o do livro de Números, capítulo 1. Existem 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Agora, preste atenção. O número desse exército é o que João ouviu, assim como ele ouviu sobre o leão conquistador de Judá. Mas em ambos os casos, o que ele viu então foi o surpreendente cumprimento daquelas imagens militares em Jesus, o Cordeiro morto. Então, quando ele vê esse exército messiânico do reino de Deus, é composto de pessoas de todas as nações, cumprindo a antiga promessa de Deus a Abraão. É esse exército multiétnico do Cordeiro que pode estar diante de Deus, porque eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E agora eles são chamados para conquistar, não matando seus inimigos, mas sim sofrendo e testemunhando como o Cordeiro. Depois disso, o 7º e último selo é quebrado. Mas antes que o pergaminho seja aberto, as 7 trombetas de advertência emergem e o fogo é tirado do altar do incenso. Simboliza o grito dos mártires e é lançado na terra, trazendo o dia do Senhor à sua conclusão. Agora, com as 7 trombetas, João recua e reconta a história novamente, dessa vez com imagens da história do Êxodo. Assim, as primeiras 5 explosões de trombeta repetem a praga enviada ao Egito. Então a 6ª trombeta solta os 4 cavaleiros que vieram dos primeiros 4 selos. Mas então, João nos diz que apesar de todas essas pragas, as nações não se arrependeram, assim como o faraó não fez na história do Êxodo. Assim, parece que o julgamento de Deus não fará com que as pessoas se arrependam antecipadamente. Então João pausa a ação novamente com outro intervalo. Um anjo traz o pergaminho não selado, que foi aberto pelo Cordeiro. E assim como Ezequiel, João é instruído a comer o pergaminho e depois proclamar a sua mensagem às nações. Finalmente, o pergaminho do Cordeiro está aberto e agora vamos descobrir como o reino de Deus virá aqui na terra. O conteúdo do pergaminho é escrito em 2 visões simbólicas. Primeiro, João vê o templo de Deus e os mártires junto ao altar, e é instruído a medir e separá-los. É uma imagem da proteção tirada de Zacarias, capítulo 2. Mas então, as cortes externas da cidade são excluídas e são pisoteadas pelas nações. Agora, alguns pensam que isso se refere literalmente a uma destruição de Jerusalém, que aconteceu no passado ou que acontecerá no futuro. Mas é mais provável que João esteja seguindo a tradição de Jesus e dos apóstolos, que usaram o novo templo como um símbolo para o novo povo da aliança de Deus. Nesse caso, esta é uma imagem como os seguidores de Jesus podem sofrer perseguição pelas nações, mas essa derrota externa não pode tirar sua vitória através do Cordeiro. Essa ideia é expandida na 2ª visão do pergaminho. Deus nomeia 2 testemunhas como representantes proféticos para as nações. Mais uma vez, algumas pessoas pensam que isso se refere literalmente a 2 profetas que aparecerão um dia no futuro, mas João os chama de castiçais, que é um de seus símbolos claros para as igrejas. Portanto, essa visão é mais provável sob o papel profético dos seguidores de Jesus que devem assumir o manto de Moisés e Elias e chamar nações e governantes idólatras para retornarem ao único e verdadeiro Deus. Mas de repente uma fera horrível aparece. Lembre-se de Daniel capítulo 7. E a fera conquista as testemunhas e as mata. Mas então Deus as traz de volta à vida e vindica as testemunhas diante de seus perseguidores. E o resultado final é que muitos entre as nações finalmente se arrependem e dão glória ao Deus Criador no dia do Senhor. Agora, parem. Pense nas histórias até agora. As advertências de Deus através dos selos e através das trombetas não geraram arrependimento entre as nações, assim como as pragas do Êxodo apenas endureceram o coração do faraó.
Mas o Cordeiro conquistou seus inimigos, amando-os, morrendo por eles. E agora, a mensagem do pergaminho do Cordeiro revela a missão de seu exército, a Igreja. O reino de Deus será revelado quando a nação ver a Igreja imitando o sacrifício amoroso do Cordeiro, não matando seus inimigos, mas sim morrendo por eles. É a misericórdia de Deus mostrada através dos seguidores de Jesus que levará as nações ao arrependimento. E essa afirmação surpreendente é a mensagem do pergaminho aberto que João colocou no centro exato de todo o livro. Depois disso, a última trombeta soa e as nações são abaladas quando o reino de Deus vem aqui na terra, como no céu. Então, agora sabemos como a Igreja dará testemunho das nações e herdará a nova criação. Mas quem foi aquele animal terrível que travou guerra contra o povo de Deus e como se desenrolará toda a história? João nos dirá isso na segunda metade do livro de Apocalipse. Amém? Amém? Estão aí ainda? Amém, amém. Muita coisa, né? Ligadinho. Ao mesmo tempo, né? Mas é assim, a gente vai ter que ir com muita calma, muita paciência. Vocês talvez precisem assistir essa aula outra vez, mas é importante a gente começar a destrinchar esse livro, né? Alguém aqui já leu Apocalipse, passou perto de Apocalipse, tentou ler, não entendeu? Eu já li, assim, por cima. Não fui a fundo, não. E aí? É um pouquinho assustador, né? Dá muita diferença, né? Assim, é porque a gente vê várias coisas acontecendo, né? Então, o que é mais importante aqui? É óbvio que existem outras visões, mas o Bíblia Project, né? Ele apresenta a visão milenista, que é a visão que nós compartilhamos na igreja, que é uma visão simbólica. Não é a visão majoritária, né? Eu vou falar sobre isso nas aulas. A visão majoritária é pré-milenista. E nesse aspecto, a visão milenista trata tudo de forma simbólica, né? Então, são símbolos que vão contando ali, de maneira quase que cíclica, diversos acontecimentos ao longo da história da igreja. Eu vou falar sobre as outras visões e talvez fique mais claro quando nós avançarmos nela. Mas a minha pergunta esse vídeo teve 12 minutos. Vocês querem ver a continuidade, que tem mais 12 minutos, ou deixa para a próxima aula para não ficar cansativo, assim, porque passar 24 minutos de vídeo, às vezes fica cansativo. Então, eu vou esperar aqui a votação. Senão, nós voltamos na segunda parte, na próxima aula, e eu sigo aqui com a apresentação de slides e falando, ou vocês querem ver logo, ter uma visão geral e continuar a partir, e começar, né, já slides a partir dessa visão. Digam o que acham melhor aqui, por favor. O vídeo, e aí me votou o vídeo. Por mim também, sim, continua. Lorena, Marcos, esposa? Pode continuar. Pode ser o vídeo. Então, preciso que vocês compartilhem aqui para vejam se tem o áudio. Revelação de Jesus dada a João, o profeta. Estão com áudio? Sim. No primeiro vídeo, exploramos como João compôs essa profecia apocalíptica como uma carta circular enviada a 7 igrejas na Ásia Menor, para desafiar e confortar esses cristãos que sofriam de apatia e perseguição sob o Império Romano. Também encontramos o principal símbolo de João para Jesus, o Cordeiro morto que conquistou seus inimigos morrendo por eles. Ele é quem abre o pergaminho contendo os propósitos de Deus para trazer o seu reino na terra como no céu. A abertura do pergaminho trouxe juízos de advertência, como as pragas do Egito. E como o faraó, as nações não se arrependeram. E então João introduziu o exército multiétnico do Cordeiro. E o pergaminho aberto revelou a sua missão estranha. É seguir o Cordeiro, dando testemunho da justiça e misericórdia de Deus perante as nações bestiais, mesmo que isso os mate. E eles conquistarão a besta, dando a sua vida, tal como o Cordeiro fez, e isso levará as nações ao arrependimento. No restante do livro, João completará seu retrato dessa besta e a sua guerra contra o povo de Deus e como toda a história termina. Após as 7 trombetas, João interrompe a batida de tambores das 7 com uma série de visões que ele chama de sinais. A palavra significa literalmente símbolos, e esses capítulos estão cheios deles. Essas visões exploram a mensagem do pergaminho aberto com maior profundidade. A primeira revela a batalha espiritual cósmica que está por trás do sofrimento das 7 igrejas sob perseguição romana. É uma manifestação desse antigo conflito que começou em Gênesis capítulo 3. A serpente, que representa a fonte de todo o mal, é descrita aqui como um dragão. Ataca uma mulher e a sua semente. Eles representam o Messias e o seu povo. Então, o Messias derrota o dragão através de sua morte e ressurreição, e é lançado à terra. Lá o dragão inspira o ódio e a perseguição do povo do Messias. Mas eles vão conquistar o dragão resistindo à sua influência, mesmo que isso os mate. João está tentando mostrar às igrejas que nem Roma, nem nenhuma outra nação ou humano é o verdadeiro inimigo. Há poderes espirituais obscuros em ação, e os seguidores de Jesus anunciarão a vitória de Jesus permanecendo fiéis e amando seus inimigos como o Cordeiro morto.
A próxima visão de João reconta a história do mesmo conflito, mas dessa vez no simbolismo terreno das visões animais de Daniel. João vê 2 animais empoderados pelo dragão. Um deles representa o poder militar nacional que conquista através da violência. A outra besta simboliza a máquina de propaganda econômica que exalta esse poder como divino. E essas bestas demandam fidelidade total das nações, e isso é simbolizado por levar a marca da besta e o seu número, 666, na testa ou na mão. Agora, esta é uma imagem infame e você não descobrirá seu significado lendo manchetes de notícias. João está fazendo uma clara referência hebraica ao Antigo Testamento aqui. Primeiro de tudo, essa marca é o anti-Shema. A escrita na testa e na mão é uma referência clara ao Shema, uma antiga oração judaica de fidelidade a Deus encontrada no livro de Deuteronômio. Essa oração também foi escrita na testa e na mão como um símbolo de dedicar todos os seus pensamentos e ações ao único Deus verdadeiro. Mas agora, as nações rebeldes exigem a sua própria fidelidade e forçam todos a decidir quem eles seguirão. Depois, há o número da besta que fascina os leitores há milhares de anos. Mas isso não era um mistério para João. Ele falava hebraico e grego. E as letras hebraicas também eram números. Se você soletrar as palavras gregas Nero, César e a palavra besta em hebraico, cada uma delas equivale a 666. Agora, João não está dizendo que Nero foi o único cumprimento dessa visão. Nero é apenas um exemplo recente do padrão antigo estabelecido por Daniel, que as nações se tornam bestas quando exaltam seu próprio poder e segurança econômica como um falso deus e exigem fidelidade total. Então, a Babilônia era a besta na época de Daniel. Mas isso foi seguido pela Pérsia, seguido pela Grécia, e agora nos dias de João, Roma. E assim por diante para qualquer nação posterior que age da mesma maneira. Em oposto às nações bestiais e o dragão está outro rei, o Cordeiro Morto. Ele está com seu exército, que deu sua vida para segui-lo. E da Nova Jerusalém, seu cântico de vitória vai para as nações, naquilo que João chama de Evangelho Eterno. Eles chamam todos a se arrependerem e adorarem a Deus e saírem da Babilônia que cairá. Os seus dias estão contados. Então, João tem uma visão do juízo final. É simbolizado por 2 colheitas. Uma é boa colheita de grãos, com o rei Jesus vindo para reunir o seu povo fiel para si mesmo. A outra é uma colheita de uvas para vinho. Representa a intoxicação da humanidade com o mal. Elas são levadas para a espremedeira e esmagadas. Agora, ao longo de todas essas visões de sinais, João faz uma dura escolha diante das 7 igrejas. Elas resistirão à atração da Babilônia e seguirão o Cordeiro? Ou seguirão a besta e sofrerão sua derrota? Agora que a escolha é clara, João repete um ciclo final de 7 juízos divinos, simbolizado como o derramamento de 7 taças. Sabemos pelo pergaminho do Cordeiro e das visões de sinais que muitos entre as nações se arrependem. Mas, como as pragas do Êxodo são repetidas e derramadas pelas taças, há muitas pessoas que não se arrependem. Elas resistem e amaldiçoam a Deus como fez Faraó. E assim, tudo leva à 6ª taça, com o dragão e a besta. Eles reúnem as nações para fazer guerra contra o povo de Deus em um lugar chamado Armagedon. Isso se refere a uma planície no norte de Israel, onde muitas batalhas foram travadas por Israel contra nações invasoras. E algumas pessoas pensam que essa 6ª taça se refere a uma futura batalha. Outras pessoas acham que é uma metáfora do juízo final de Deus sobre o mal. De qualquer maneira, João claramente usou as ideias do livro de Ezequiel sobre a batalha de Deus com Gog. Gog era o símbolo de Ezequiel das nações rebeldes reunidas diante de Deus para enfrentar seu juízo. E é isso que vem na 7ª taça. É a 4ª e a última representação do dia do Senhor, quando o mal é derrotado entre as nações de uma vez por todas. Agora, João desembrulhou completamente a mensagem do pergaminho não selado do Cordeiro. E agora ele volta para expandir 3 temas-chave que foram apresentados anteriormente. A queda da Babilônia, a batalha final para derrotar o mal e a chegada da Nova Jerusalém. E cada um deles explora a vinda final do reino de Deus de um ângulo diferente. Então, primeiro, a queda da Babilônia. Um anjo mostra a João uma mulher deslumbrante que está vestida como uma rainha, mas ela está bêbada com o sangue dos mártires e de todas as pessoas inocentes. Ela está montando a besta dragão que estava nas visões e nos sinais. É um símbolo das nações rebeldes. Ela é chamada de Babilônia, a prostituta. Os símbolos detalhados dessa visão seriam muito claros para os primeiros leitores de João. Ele está personificando o poder militar e econômico do Império Romano, mas também está fazendo mais. Nessa visão, João misturou palavras e imagens de cada passagem do Antigo Testamento sobre a queda da antiga Babilônia, Tiro e Edom. João está mostrando como Roma é simplesmente a mais nova versão do arquétipo da humanidade do Antigo Testamento em rebelião contra Deus.
Eles se juntam e formam nações que exaltam sua própria segurança econômica e militar em um falso Deus. E isso não é algo limitado ao passado ou ao futuro. É um retrato da condição humana ao longo da história. E os babilônicos irão e virão até o dia em que Jesus voltar para substituir a Babilônia com seu reino. Mas como virá o reino de Jesus? Até esse ponto, o dia do Senhor foi descrito como um dia de fogo, ou terremoto, ou colheita, e agora é descrito como uma batalha final, e essa história é contada 2 vezes. Isso resulta na vindicação dos mártires. Agora, João nos leva de volta à sexta taça, onde as nações se reuniram para se opor a Deus e de repente Jesus aparece. Ele é o grande herói. Ele é a palavra de Deus cavalgando em um cavalo branco e está pronto para conquistar o mal do mundo. Mas preste atenção, ele está coberto de sangue antes mesmo da batalha começar. E isso é porque é o sangue dele. E a sua única arma é a espada da sua boca. É uma imagem adaptada de Isaías. João está nos dizendo que o Armagedon não será um banho de sangue. Pelo contrário, o mesmo Jesus que derramou seu próprio sangue por seus inimigos, agora vem proclamando a justiça. Ele responsabilizará aqueles que se recusarem a se arrepender das maneiras como participam da ruína do mundo bom de Deus. E o fogo infernal destrutivo que eles desencadearam no mundo de Deus se torna justamente seu próprio destino designado por Deus. Depois disso, João vê uma visão dos seguidores de Jesus que foram assassinados pela Babilônia. E eles são trazidos de volta à vida e reinarão com o Messias por 1000 anos. Então, depois disso, o dragão que inspirou a rebelião da humanidade contra Deus reúne as nações do mundo para se rebelarem contra o reino de Deus, mas, diante do trono do juízo de Deus, todos enfrentam as consequências da eterna derrota. E assim, as forças do mal espiritual e todos que não querem participar do reino de Deus são destruídos. Eles recebem o que querem, existir por si mesmos e para si mesmos. E assim, o dragão e a Babilônia e todos os que escolhem ficam eternamente em quarentena, nunca mais capazes de corromper a nova criação de Deus. Agora, há muito debate sobre a relação dos 1000 anos para essas 2 batalhas. Há quem pense que se refere a uma sequência cronológica literal. O retorno de Jesus, seguido por um reino de 1000 anos na terra chamado de milênio, seguido pelo juízo final de Deus. Outras pessoas pensam que os 1000 anos são um símbolo da vitória atual de Jesus e dos mártires sobre o mal espiritual e que as 2 batalhas retratam o retorno futuro de Jesus de 2 ângulos diferentes. Qualquer que seja o ponto de vista, o objetivo principal é claro. Quando Jesus voltar como rei, ele lidará com o mal para sempre e justificará aqueles que lhe foram fiéis. O livro conclui com uma visão final do casamento do céu e da terra. Um anjo mostra a João uma noiva deslumbrante que simboliza a nova criação que veio para se juntar a Deus e ao seu povo da aliança para sempre. Deus anuncia que ele veio para viver com a humanidade para sempre e que ele está fazendo todas as coisas novas. A visão de João aqui é um caleidoscópio de promessas do Antigo Testamento. Esse lugar é um novo céu e terra, uma criação restaurada que é curada da dor e do mal da história humana. É também um novo jardim do Éden, o paraíso da vida eterna com Deus. Mas não é simplesmente um retorno ao jardim. É um passo em frente para uma nova Jerusalém. Uma grande cidade onde as culturas humanas e toda a sua diversidade trabalham juntas em paz e harmonia diante de Deus. E na mais surpreendente reviravolta de todas, não há construção de templo na nova criação, porque a presença de Deus e do Cordeiro, que antes era limitada ao templo, agora permeia cada centímetro quadrado do novo mundo. E há uma nova humanidade cumprindo o chamado colocado sobre eles desde a primeira página da Bíblia para governar o mundo como a imagem de Deus, para partilharem no trabalho de Deus e levar essa criação a um território novo e inexplorado. E assim termina o Apocalipse de João e o enredo épico de toda a Bíblia. João não escreve esse livro como um código secreto para você decifrar o calendário da vinda de Jesus. É uma visão simbólica que trouxe esperança e desafio às 7 igrejas do primeiro século e a cada geração de cristãos desde então. Ela revela o padrão da história e a promessa de Deus de que todo o reino humano eventualmente se torna a Babilônia e deve ser resistida no poder do Cordeiro morto. Mas há uma promessa de que Jesus, que amou e morreu por esse mundo, não permitirá que a Babilônia fique incontida. Ele retornará um dia para remover o mal do seu mundo bom e tornar todas as coisas novas. E essa é uma promessa que deve motivar a fidelidade em todas as gerações do povo de Deus até que o rei retorne. É disso que se trata o livro de Apocalipse. Amém? Amém. Amém.
É forte. Vocês vão talvez precisar, como eu falei, né, assistir algumas vezes, olhar com calma, são muitas informações, mas como eu falei, né, é algo que é importantíssimo para a gente poder ter um entendimento de tudo. Mas com o avançar aqui, né, da aula, a gente vai ter essa percepção mais clara, as coisas vão organizar, vão ficar mais organizadas, né, para dentro de vocês, e a gente vai explorando essas colocações que foram feitas. Mas o mais importante é, na visão apresentada, né, o inimigo, né, apresentado, né, como uma grande máquina, né, obviamente o diabo, e como grande instrumento, são os reinos humanos, né, que desde a Babilônia, da primeira Babilônia lá atrás, tentam se autoproclamarem, né, como governantes e reis sobre os humanos, né, trazendo destruição, morte, trazendo seus próprios interesses, de maneira que se baseia nos seus sistemas econômicos e de poder. E que, ao longo do tempo, João vai tratando disso, né, dizendo que vários se levantaram e caíram, vários se levantaram e caíram, como continua até hoje. E é um pouco disso que a gente vai ver na segunda parte da nossa aula. Mas, então, o que é, né, e fique à vontade para interromper a qualquer momento, né? Então, o que nós vamos fazer, né? Um estudo sobre as últimas coisas, né? Nesse modo, nós vamos explorar diferentes posições escatológicas, né? Ou de estudo das últimas coisas, escatologia, estudo das últimas coisas, analisando tanto as bases bíblicas quanto fundamentos teológicos e implicações para a nossa compreensão do plano redentor de Deus, que é o mais importante. Você vê que durante todo o tempo no vídeo ele apresenta como o exército de Deus sendo aqueles que são os seguidores do Cordeiro, né? Que imitam o Cordeiro, oferecendo a sua própria vida, né, em prol da salvação daqueles que se levantam como seus inimigos, né, inimigo da igreja. Então, a gente vai preparar para um estudo profundo, né, e revelador, né, botei revelador aí, que nos ajudará a fortalecer a nossa esperança na volta de Cristo, que é o mais importante. Hoje, não se fala mais na volta de Jesus, né? É difícil as pessoas tratarem sobre esse tema. Fala-se muito sobre o hoje, né? Que você pode ganhar hoje, da sua exaltação hoje, os 7 passos para você ter uma vida cheia de bênçãos, a chave, né, para virar a chave, esse jargão ficou muito famoso, né? Quem tem a chave, como é que tem a chave, quem é que deixa de ter a chave, né, para virar, você tem que conseguir tudo que Deus preparou para você nessa vida, nessa terra, enfim. Na minha visão, acaba que sendo uma desvirtuação da doutrina bíblica e, no meu ponto de vista, vocês já são uma turma mais madura, é uma infiltração demoníaca e maligna dentro da igreja, né? Uma influência maligna e demoníaca dentro da igreja, porque se vocês prestarem atenção no texto, sempre as doutrinas da Babilônia, né, ou da prostituta, como ele apresenta ali, né, a prostituição daquilo que se distancia de Deus, da doutrina de Deus, da palavra de Deus, da resistência àquilo que Deus estabelece, sempre está apoiado em poder e em dinheiro, né? Poder e sistema financeiro. Então, quando eu ouço dentro da igreja, né, discursos que são voltados para a exaltação financeira, para o crescimento financeiro, não que nós não creamos, mais uma vez, creamos que o Senhor pode nos abençoar, cremos que o Senhor pode abrir as portas, confiamos, pedimos, oramos, né? Vamos ficar alegres, né? E Deus nos dá condições financeiras, isso tudo é real e é verdade. Mas tudo aquilo que se estabelece como um sistema, onde isso é a base, é um sistema demoníaco, independente se ele está sendo pregado de cima de um altar ou, enfim, por uma pessoa declaradamente ateu ou qualquer tipo de influência de qualquer tipo de outra religião, não importa, né? Aquilo que nós cremos qualquer coisa que vá contra a palavra de Deus e estabeleça esse sistema baseado em poder e principalmente em estruturação, né, financeira de qualquer natureza, né, como sendo uma promessa de que se você fizer, você vai receber, se você fizer, você vai ganhar. E a gente vai falar aqui de teologia da prosperidade, dos coaches, que viraram as pregações não mais cristocêntricas, mas eucêntricas, né? Egocêntricas das maioria das churches que estão aí e das igrejas que estão aí na mídia, né? Os grandes expoentes, sistemas econômicos inteiros estruturados em nome do Senhor, né? Conferências caríssimas, área VIP, valores absurdos para você ver o evangelista fulano de tal, o pregador fulano de tal, a irmã fulana de tal, a pregadora fulana de tal, onde você vai lá para ter seu ego massageado, né? Não há confronto, não há direcionamento para abandono do pecado, para abandonar a velha vida, a velha criatura, mas tudo que diz é que Deus ama você, né? A frase famosa, né? Que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, é porque Deus vai te dar, né? Então, a situação
ou pregações que são muito mais voltadas para ser stand-up comedy, né? Engraçadinhas, parece Zorra Total Gospel em cima do altar. Não que não possa brincar, não que não possa ter piada, mas estou dizendo assim, uma coisa é você estar você pregando e você brincar, outra coisa é você ter um roteiro sistemático, onde todas as vezes que eu pregar eu vou ser engraçadinho, né? Eu vou ser sempre uma espécie de stand-up de entretenimento gospel. É óbvio que existe um momento de brincar, de ter uma palavra leve, mas existe um momento de confronto, de colocação da verdade, de confrontação do pecado, de orientação para a vida, né? E aí você vê esse sistema, né? Porque dá lucro, dá dinheiro você seguir esses caminhos, né? Então, para nós, é influência maligna, independente se sai de dentro do meio gospel ou não, não importa. E por isso que é importante nós conhecermos, né, a estrutura de Apocalipse, escatológicos, as posições, para a gente entender como isso se permeia no meio da igreja. Então, os vídeos eu já passei aqui, parte 1 e 2. Então, a visão geral do estudo, né? Nessa parte 1, nós vamos estudar as correntes escatológicas, né? Conheceremos o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e dispensacionalista, né? Incluindo as visões de pré-meso e pós-tribulacionista. Não se preocupe, eu vou voltar nesses termos. Na parte 2, nós trataremos sobre o amilenismo, né, que é o aprofundaremos da visão amilenista, que é a posição adotada pela nossa igreja, né, a posição amilenista, isso é a base bíblica. Mais uma vez, não dizendo que a amilenista é a correta, são visões, né, tem pré, pós e amilenista. Obviamente, nós como igreja, baseado na visão minha como pastor, né, de nós pastores, né, é um consenso entre nós pastores, a gente precisa adotar uma visão, e a visão que nós entendemos ser a mais adequada é a milenismo, que também ajustada com o vídeo que vocês acabaram de ver. E o objetivo final, né, é promover o entendimento, discernimento e principalmente a esperança sólida na volta de Cristo, não debate. Qual é a ideia final aqui? É trazer a esperança e a certeza da volta de Cristo. Isso é o mais importante. Como Jesus vai voltar, de que maneira, em que momento, não importa. O que importa é que ele vai voltar, e essa é a esperança da igreja. Nossos irmãos morreram ao longo desses 2000 anos, muitos irmãos morreram baseados nessa esperança. Nessa esperança eles foram jogados aos leões, nessa esperança, né, eles enfrentaram o sistema nazista, nessa esperança enfrentaram e morreram na Cuba comunista, nessa esperança morreram em regimes ditatoriais ao longo do mundo, né? Muitas pessoas entregaram suas vidas, entregam suas vidas hoje por conta de crer que essa vida não termina aqui, que foi o que nós vimos, né? Todo o tempo o povo de Deus sendo massacrado, perseguido, com o único propósito, para que você negue a sua fé. Talvez hoje essa perseguição não seja física, né? No sentido de ninguém vai pegar a Yasmin, por exemplo, e eu estou usando a Yasmin, né, que trabalha a parte de mídias sociais, ninguém vai pegar a Yasmin, né, e vai matar ela com uma lança para ela negar Jesus, mas talvez tentem matar ela de ponto de vista reputacional, né? Diminuindo a fé, por exemplo. Tá, estou dando exemplo que pode ser qualquer um. Eu, a pastora Tatiana, a Lorena, a Sil, não importa. Estou dando um exemplo só por causa disso. Mas tentar matar de forma reputacional, né? Ou pressionar de forma reputacional para que você negue a Jesus. Porque se você não negar Jesus, você vai morrer, né? Ser assassinada, por exemplo, do ponto de vista das redes sociais, tudo isso que essa vida digital que nós temos hoje, no sentido de ser considerada inapropriada para um trabalho, inapropriada para estar à frente de um serviço, ou inapropriada para ser a cara de uma marca, enfim. A gente conhece hoje o sistema, mas são só revoluções dentro do mesmo processo, que é a tentativa de fazer com que os santos neguem que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que fora dele não há salvação. Mas então, o que é o milênio, né? Essa é a melhor pergunta e a mais importante. E aí, qual é o conceito e interpretações, né? O milênio, ele é mencionado, como nós vimos ali em Apocalipse 20, né, de 1 a 6, e refere-se ao período de 1000 anos, durante o qual Cristo reinará e Satanás está preso, né? Este conceito é central nos debates escatológicos. Eu vou pedir para alguém abrir Apocalipse, capítulo 20, versículo de 1 a 6, por favor, e ler para mim, por gentileza. Alguém pode abrir, por favor? Apocalipse 20, versículo de 1 a 6. Eu posso, pastor. Diz assim a palavra do Senhor. Então, calma aí, deixa eu só botar a versão NVI, um minuto. Tá na versão mais antiga. Vou na versão... achei. Amém. Então vi descer um anjo dos céus, que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo,
fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos nos quais se sentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem. Tampouco tinham recebido a sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém. Amém. Então, claramente, né, o João está tratando aqui sobre esse reino, né, esse reinar em Cristo, né? E aí começam as divergências em relação ao que esse 1000 anos representa, né? Basicamente, é 1000 anos literal, nós vamos viver e reinar com Cristo fisicamente aqui na Terra durante 1000 anos, né? Ou é um reino espiritual, algo que está 1000 anos não é literal, mas sim um símbolo do reino, né, do reinado, né, de vida que Cristo nos concedeu como igreja, como cristão. E aí eu vou apresentar essas visões um a um, mas eu vou apontar aqui cada um desses itens. Então, a primeira questão é a prisão de Satanás, né? Quando ele diz, olha, vi um anjo do Senhor, vi um anjo descer do céu, tendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Então, o ponto central que a gente precisa guardar são esses 3 pontos. Primeiro, a prisão de Satanás, né, durante 1000 anos. Segundo, o reino milenar, né? Durante esse período, os santos viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, estabelecendo um período de justiça e paz. Então, esses 2 pontos, a prisão de Satanás e o reino milenar, levam a um debate teológico, que é o debate sobre o milênio, que envolve questões importantes como a natureza do reino de Deus, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a relação entre Israel e a igreja na história da redenção. Então, como que se relaciona, né, o povo de Israel com a história da igreja e a história da redenção estabelecida nos evangelhos? Então, compreender essas diferentes perspectivas nos ajuda a apreciar a riqueza da esperança escatológica cristã e a importância desse conceito. Então, a gente vai se apegar nesses pontos, né? 1000 anos é um período de tempo que a discussão é se ele é literal ou não, e sobre a prisão de Satanás, como ele é preso. Ele é acorrentado literalmente, ou ele é acorrentado, limitado espiritualmente, né? E se esse reino milenar é físico ou espiritual. Então, o milênio na visão escatológica, né, do protestante, né? Esse milênio é baseado em Apocalipse 20, de 1 a 6, é interpretado de diferentes formas dentro da escatologia protestante. Lembra? Escatologia, estudo das últimas coisas. Então, existe um ramo da teologia que se chama escatologia, que é o estudo dessas últimas coisas, e o protestantismo tem a visão sobre essas últimas coisas, né? E essa passagem menciona um período de 1000 anos durante o qual Satanás é preso e Cristo reina com seus santos. Então, quais são essas 3 visões? E eu vou apresentá-las aqui. A primeira delas, né? A primeira delas é o pré-milenismo, né? Entende que Cristo vai retornar fisicamente antes do milênio, ou seja, esse período de 1000 anos, Jesus volta fisicamente e reina durante esses 1000 anos, né, estabelecendo um reino literal de 1000 anos na Terra. Ou seja, imagina hoje como tem um presidente, como tem um rei, como tem uma pessoa, por exemplo, o presidente Trump, o rei da Inglaterra, não importa. Jesus volta fisicamente e vai reinar 1000 anos em Israel, né? Os santos ressuscitados reinarão com Cristo durante esse período, após o qual ocorrerá o juízo final. Então, Jesus ressuscita os santos e haverá um juízo final depois desse tempo, esse período de 1000 anos de reinado físico. Óbvio que eu tô abordando aqui as visões, depois eu vou às críticas de cada uma dessas visões, os pontos de discordância, para que vocês entendam. Então, o mais importante primeiro, pré-milenismo. Jesus volta e reina antes desses 1000 anos, né? Jesus volta fisicamente antes desse milênio e reina. Tá? Esse é o ponto mais importante. Essa visão pré-milenista é a mais difundida. As assembleias, de maneira geral, as igrejas pentecostais, na sua grande maioria, adotam essa visão, e aí depois eu vou abordar por quê e tem os motivos para isso. O pós-milenismo, que é o menos utilizado, né? Que propõe que o milênio será um período de triunfo do evangelho na história, resultando na cristianização do mundo. Ou seja,
o evangelho vai crescendo de tal forma que o mundo inteiro vai se converter, ou grande parte do mundo vai se converter, e somente após essa cristianização, esse período de prosperidade espiritual e material, Cristo retornará para o juízo final. Essa visão caiu em descrédito, porque eles acreditavam que isso aconteceria, né, até o ano 1000, né? Então Jesus vem até o ano 1000, nós estamos em 2025, até o ano 1000 isso aconteceria, ou seja, o evangelho alcançaria, né, todas as nações, devido ao forte crescimento, né, no início do primeiro século da igreja, e esse crescimento continuaria no ponto que haveria uma cristianização do mundo inteiro, e aí sim, né, com essa prosperidade espiritual e material, Jesus voltaria para buscar o seu povo, sua igreja. Obviamente que essa visão caiu em certo descrédito depois que passou os 1000 anos, né? Estamos em 2025, e por isso ela não é muito utilizada, mas existe uma reformulação dela que a gente chama de pós-milenismo moderno, que a gente vai dar uma olhada aqui também. Então, duas visões até agora. Pré, Jesus volta antes dos 1000 anos e reina. Pós, Jesus viria depois dos 1000 anos e reinaria. Essa já enfraquecida, porque os 1000 anos eram literais no início, e hoje em dia não são mais. Então, como não é mais literal, se aproxima, hoje, pós-milenistas quase que todos adotam o amilenismo. E o amilenismo interpreta o milênio não como um período literal 1000 anos, ou seja, não são 1000 anos contados, mas é um símbolo, simbolicamente, como o atual tempo da igreja, entre a primeira e a segunda vida de Cristo. Então, Jesus veio, nasceu, né, estabeleceu seu ministério, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Entre essa primeira vinda, quando Jesus nasce na manjedoura, né, que é a primeira vinda de Cristo, e a segunda vinda, quando ele retorna para buscar a igreja, o amilenismo considera esse período entre a primeira vinda, Jesus nascer e Jesus voltar, esse período como o período da igreja, onde a igreja reina nesse período de 1000 anos não literal, ou seja, esse milênio onde o diabo é acorrentado, né, onde ele é enfraquecido, onde ele perde total autonomia, é devido ao poder da igreja, porque a igreja hoje, em nome de Jesus, liberta, em nome de Jesus, cura, em nome de salva. Então, querendo ou não, o diabo ele é limitado, ele está acorrentado pelo poder estabelecido na igreja através do sangue e do nome de Jesus. O pré-milenismo acredita que Jesus vai voltar e o diabo vai ficar literalmente acorrentado 1000 anos. Cada interpretação tem implicações profundas, né, para a compreensão protestante da história da redenção, da missão da igreja e da esperança escatológica. O entendimento do milênio afeta diretamente como os crentes vivem na sua fé no presente enquanto aguardam a consumação final do reino de Deus. E aí vamos falar um pouquinho antes sobre escatologia, né? O que é escatologia? É a doutrina, como eu já disse, das últimas coisas, né? Revelando o desfecho da história humana sobre o governo soberano de Deus, ou seja, é o final de todo esse plano da salvação, como ele se estabelece no final de todas as coisas e como ele é entendido pela igreja à luz da Bíblia. Qual é o propósito, né? Não é gerar debate, confusão, dúvida, mas é gerar esperança, santidade e principalmente vigilância nos crentes, né? Não alimentar especulações vãs e debate frutífero. Então, a gente tem que ficar lá calculando, tá tendo sinais, agora os Estados Unidos vai fazer guerra, agora a Rússia invadiu a Ucrânia, agora estão cercando, o Hezbollah está atacando Israel, agora Israel atacou a Palestina, tá vendo? Jesus vai voltar. Não é para ficar fazendo cálculos de quando Jesus vai voltar, porque para nós, de maneira direta, não importa quando, importa que ele vai voltar. Se agora, se depois, se daqui a 1000 anos, se semana que vem, a única preocupação que nos gera isso é do ponto de vista da esperança, porque eu tenho esperança que eu vou ser resgatado por Cristo, da santidade, porque eu preciso me manter santo, e principalmente da vigilância. O que impacta Jesus voltar daqui a 1000 anos, a semana que vem? Eu estou pronto? Eu estou em vigilância como crente? Meu coração está centrado no Senhor? Estou vivendo o reino de Deus literalmente, no meu testemunho, na minha vida com Cristo? Ou estou focado na minha vida secular, abandonando as minhas convicções de fé para viver momentos do meu desejo, da minha carne, do meu interesse, minhas preocupações, né, botando em segundo plano o reino de Deus. Essa é a questão mais importante aqui. E o fundamento bíblico, né, de 2 Pedro 3,13, que diz o quê? Que nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Né? Essa é a nossa esperança, né, de novos céus e nova terra. Essa terra não presta. Esse mundo que nós vivemos jaz no maligno, né? É um mundo caído, distorcido, caótico, injusto, e por isso que quando nós temos essa percepção de futuro, nós entendemos que nós somos peregrinos nesse mundo, e por isso não nos frustramos quando encontramos a injustiça no mundo, porque esse mundo já é maligno, está caído. Se existe um agente de promoção de justiça, somos nós, cristãos, a igreja de Cristo,
através da nossa vida, da pregação do evangelho e da libertação daqueles que estão cativos. Então, são 3 grandes visões escatológicas, né? Como eu disse, após Cristo voltará após o período de evangelização crescente do mundo, né? A milenista, a posição adotada pelo Ministério de Deuteronômio, e pré-milenista, com suas subdivisões, né? E ela se divide em 2 tipos de visão, que a gente chama de histórico e dispensacionalista. Eu vou abordar aqui também. Até aqui tá tudo bem? Eu preciso de um comentário, como é que vocês estão encarando? Tá confuso? Tá tranquilo? Tá tudo bem? Tá tranquilo, pastor. Tá claro? Sim. Também. Yasmin, Marcos, Mari, esposa. Tá claro sim, pastor. Tá, vamos lá. Então, nesse ponto, né? Então vamos falar rapidamente do pós-milenismo, né? O que é o pós-milenismo? Como eu disse, né? Uma visão progressista, ou seja, ela progride, né? O evangelho vai imagina uma linha do tempo, né? O crescimento do evangelho ao ponto de a evangelização crescente e transformação do mundo inteiro pelo evangelho, né? É um otimismo histórico, né? O mundo será progressivamente cristianizado antes da vinda de Cristo, com o reino de Deus crescendo por meio da igreja. Isso se sustentava lá no primeiro século, com a igreja crescendo, mas 2000 anos depois a gente vê que não é bem assim, né? Pelo contrário, né? A maldade se multiplica e poucos são aqueles que se mantêm fiel ao reino de Deus e ao evangelho, e de várias nuances, né? Nós somos 35 milhões de evangélicos no Brasil hoje, mas nós somos 35 milhões de crentes? Será que somos, né? Qual é o evangelho que tem sido vivido, né? Será que fidelidade à palavra, né? Como é que a gente vê como igreja as doutrinas que têm sido pregadas, né? Qual é o posicionamento? Então, o crescimento, por exemplo, evangélico no Brasil não significa necessariamente que a gente tem o crescimento de cristãos nascidos de novo, protestantes, né? No sentido de nascidos de novo. Uma coisa é o número, né, no IBGE, outra coisa é realmente o que a igreja tem vivido, né? Dito isso, a influência da igreja diminui cada vez mais, né? Por exemplo, as comunidades têm muitas igrejas nas comunidades, e a gente vê um crescimento da violência, de filhos de crentes, né, entrando no tráfico, dificuldade. Estou dando só um exemplo, né, também, não só nas comunidades, nos bairros de classe média alta, e muito disso tem a ver com a posição da igreja, com como vivemos a realidade e a verdade hoje. Nós vamos trazer na igreja seminário sobre saúde mental, por exemplo, e boa parte disso também está embutido, né? Que nós temos hoje de crentes doentes, eu vou abrir um parênteses, doentes não os doentes de verdade, né? Aqueles que são diagnosticados, precisam ser tratados, acompanhados, precisa do nosso total apoio e sensibilidade, né? Mas existe muita gente que se esconde atrás de um autodiagnóstico, crentes que se entregaram à sua própria mente, à sua própria vontade, à sua própria falta de propósito e de força para viver a vida. Diz, não, eu estou doente, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente vive numa sociedade doente hoje, do ponto de vista mental, e isso está propagando dentro da igreja também, muitas das vezes, porque não se vive um evangelho do reino, né? Se vive um evangelho de muleta, né? Onde você depende do pastor, da oração de fulano, ciclano, e não somos convidados a viver uma vida de intimidade com o Senhor, né? Busca, de procura, de vivenciar a palavra e de botar em prática aquilo que nós aprendemos. E Satanás amarrado, né? Eles criam que Satanás será restringido de forma efetiva no tempo presente, enquanto Cristo reina no céu por meio do evangelho. Então é mais ou menos a mesma visão do milenismo, né? Que Satanás está restringido pela igreja. A única diferença é que eles acreditavam que o progressismo da pregação, né, se tornaria uma cristianização mundial, que o mundo inteiro se converteria, ou grande parte, pelo menos, e que quando o mundo fosse um grande lar feliz, né, um otimismo histórico sobre todos vivendo sendo irmãos em comunhão, Jesus voltaria, e obviamente isso não aconteceu. Essa visão apoia-se em textos como Mateus 13, 31 a 33, onde palavras do grão de mostarda, né, que afeta o tamanho do grão, vai crescer do fermento ilustra um crescimento gradual, mas inexcionável do reino de Deus. E aí o pós-milenismo num detalhamento, né? Então, eu trago alguns proponentes históricos, né, como Jonathan Edwards, Charles Hodge, o B.B. Warfield, né, que falavam sobre isso. E ele ganha um período ali de expansão missionária entre os séculos XVIII e XIX, né? O fundamento bíblico já Salmos, né, Salmo 28, Isaías 2, 2, 4 e Apocalipse 19, 11, interpretando as promessas que todas as nações servirão ao Messias, né? Eles consideraram isso todas literalmente, todas as nações servirão ao Messias, e não uma parte, né, de muitas pessoas, como por exemplo, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? Obviamente que todos no sentido de todos aqueles que aceitam a Cristo e recebam a Jesus como seu Salvador, que se fossem todos,
então não precisa aceitar Jesus, né? A gente simplesmente viveria um evangelho de conveniência, né? Então, o declínio, né, da popularidade, né, cai em descrédito após as duas guerras mundiais, né, que desafiaram esse otimismo histórico no processo moral da humanidade, ou seja, 18, 19, século 18, 19 teve um boom, né, de trabalhos missionários, conversão, expansão missionária, e aí daqui a pouco cai duas guerras mundiais, né, com nazismo, a morte de milhões de pessoas, o mundo entra em decadência, né, do ponto de vista moral, e isso, obviamente, traz o declínio dessa popularidade. E aí eu falei, o Holocausto, né, outros genocídios no século XX, questionaram seriamente a ideia de um mundo progressivamente melhor, né, o que nós sempre falamos. E agora eu botei Primeira Guerra, Segunda Guerra, eu podia ter colocado aqui a pandemia. Já falei isso várias vezes. Muitos de nós acreditávamos, né, que sairíamos da pandemia muito melhores do que entramos. Não, agora o mundo vai, agora todo mundo se ama, agora a gente compra feijão, arroz para o nosso vizinho de idade, bota uma florzinha, um bilhetinho, né, todo mundo educado, amando. E nada, saímos de lá com uma guerra na Ucrânia, ninguém mais liga para ninguém, hoje em dia se bobear não dá nem mais lugar de novo na condução para o idoso, porque o mundo é caído, né? A humanidade, ela evolui, o ser humano não. Né? Eu tive já uma discussão muito clara sobre isso com um amigo, né? Mas você não crê que a ciência evolui a humanidade? Eu falei, claro que eu creio, a gente tinha remédios hoje que não tinha há 50 anos atrás, temos operações hoje médicas que não tínhamos há 50 anos atrás, temos hoje inteligência artificial, óbvio que a humanidade está evoluindo enquanto humanidade, mas o homem não evolui enquanto homem, continuando tendo estupro, continuando tendo abandono de menor, assassinato de mulheres, estupro de vulnerável, continuamos ter fome, gente com muito, outras sem nada, gente morrendo de inanição, né? Pessoas roubando, matando, destruindo, venda de drogas, dependência química. O mundo evoluiu, né? Mas o ser humano não evolui, continua da mesma forma como sempre foi. E aí eu já vou terminar, tá? A gente vai passar para a aula 2. Então, o pós-milenismo contemporâneo, né? Hoje ele é mantido principalmente do ponto de vista de reconstrucionismo cristão. Eu não vou entrar nessa questão, né? Tem homens que defendem a implementação da lei bíblica na sociedade como parte do estabelecimento do reino. Também encontra a expressão no chamado Evangelho do Reino em algumas denominações. É muito o que a gente vê nesses movimentos, né? Mais uma vez, vou abrir aqui um parênteses. Não estou entrando em política, esquerda, direita, né? Já falei, eu tenho meu posicionamento, dou se você precisar, sem problema nenhum, não tem dificuldade de falar disso, né? Mas fechando esse parênteses, a gente vê muito esse Evangelho do Reino, né? Das pessoas que defendem, né? Uma ala radical da extrema-direita que acha que não, nós vamos viver o Jerusalém agora, o político fulano de tal é o Messias, é o escolhido, é o ungido, e não sei o quê, e a gente tem que botar os valores do reino. Assim, querem trazer, né, para a nossa sociedade, para a legislação local, esse estabelecimento do reino, quando a gente sabe que não é verdade, não porque as pessoas não pode ter alguém que seja muito melhor, por exemplo, na direita do que a de esquerda. Eu sou de direita, né? Não é sobre isso, mas é colocar a nossa esperança e confiança em homens e leis humanas. Homens se corrompem e leis são mudadas a todo tempo, que nós temos que crer que o reino de Deus não é físico, é espiritual. O Brasil nunca vai ser a nova Jerusalém. Podemos, como cidadãos, sim, construir um país melhor, uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, justa. Isso tem a ver com a nossa ação como cidadão, não tem a ver com a nossa ação como no ponto de vista de estabelecimento do reino, porque mesmo na melhor sociedade do mundo, ainda assim haverá a maldade humana, haverá a destruição dos valores, haverá o abuso de poder, haverá a corrupção, haverá o abandono daqueles que precisam de ajuda, porque isso é do coração do homem. A única forma de não acontecer dessa forma é através do Espírito Santo de Deus, e isso só acontece com o reino de Deus sendo estabelecido no coração do homem, não como uma conjunto de regras morais na sociedade. E aí o pós-milenismo, né? Só para terminar, a igreja presbiteriana ortodoxa, né? Adota ainda, né? A reformada holandesa, a presbiteriana conservadora, não parte delas, a grande maioria é milenista hoje em dia, e certos segmentos da igreja católica, né? Principalmente na questão da teologia da libertação, que eu não vou entrar aqui agora, mas que tem muito a ver com essa questão de movimentos sociais e da ação direta da igreja dentro da estrutura social, política dos países ou do contexto onde está envolvido. Também encontra expressão na Metodista Unida, né, Igreja Congregacional, algumas delas,
anglicana, né, a ala evangelical, e parte do movimento pentecostal moderno, com ênfase no dominionismo, né, que é o que eu falei, que é essa oposição, né, do reino fisicamente. E essa visão enfatiza o papel ativo da igreja na transformação das estruturas sociais e culturais, como uma conquista gradual do mundo para Cristo, onde sua volta corporal, diferente do milenismo e do pré-milenismo, ou seja, é transformar o Brasil na Nova Jerusalém, nas suas leis, na ação, no Senado Federal, mudando todos os políticos, todo mundo ser crente, né, sabe, coisa. Obviamente que, mais uma vez, não é uma crítica no sentido de a direita não é isso, né? Nós somos contra o aborto, somos contra, né, todos os temas, as pautas que a esquerda leva. A crítica aqui é a aplicação na centro-direita e na direita em diante, né, até a direita radical, dessa conquista gradual do mundo. O Brasil precisa ter todos os valores cristãos que a gente vai estar vivendo o reino de Deus. É mentira. Mesmo que nós consigamos, isso será uma benção, a gente ter, né, os valores efetivamente aplicados, ainda assim haverá desequilíbrio social, haverá pessoas procurando seus próprios interesses, porque isso faz parte do coração humano. E a única solução para isso é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a nossa esperança que nós estamos falando aqui, que é a segunda volta de Cristo, onde o meu coração, o seu coração vai ser transformado, nossa carne corruptível vai ser transformada em algo incorruptível para nós vivermos o reino. Amém? E aí, é isso, né? Então, o pós-milenismo contemporâneo já falei, né? Com a interpretação dos 1000 anos, o reconstrucionismo, né? O dominionismo, né? Que fala sobre a implementação de princípios bíblicos na sociedade como parte do estabelecimento do reino de Deus, e, por fim, a comparação com a milenista, né? Que fica muito próximo por conta dos 1000 anos iniciais terem passado. Então, ambos veem a igreja vivendo no período milenário, ou seja, o milênio para ambos não é mais literal, é um símbolo, só que os amilenistas veem a coexistência contínua entre o bem e o mal até a volta de Cristo, ou seja, a gente acredita que esse processo entre bem e o mal, ele não vai ter um crescimento do bem a ponto do bem transformar o mundo no paraíso, não, essa guerra ela vai continuar até a volta de Cristo. Já os pós-milenistas esperam um clímax, né, da vitória espiritual antes da volta de Cristo, ou seja, não, nós vamos tomar, usando o Brasil porque é bastante recente, nós vamos tomar Brasília, o reino de Deus vai ser estabelecido lá no Distrito Federal, fisicamente. Isso não é o que nós acreditamos, né? Essa é uma visão pós-milenista do dominacionismo, que muitas pessoas, infelizmente, acreditaram a partir dos movimentos políticos que tiveram no nosso país. Amém? E eu termino aqui. Vou fazer essa aula em 3 partes, né? Vou dividir em parte 1 e 2, na verdade, vou dividir em parte 2 e 3 ainda, né? Mas o que importa para mim é como é que vocês estão até aqui. Vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Ou tá tudo bem? Amém? Yasmin, Sil, Lorena? Amém, pastor, amém. Amém? Amém? Marcos, Mari? Tudo bem, pastor. Amém. É um pouco denso o assunto, mas é uma introdução. As coisas vão fazer sentido conforme nós vamos avançando, vão entrar no lugar, mas é importante que vocês entendam isso, né? Como é que vocês percebem que até essa visão de reino, de futuro, se influencia até na sua vida cotidiana, movimentos políticos, né, sociais, e muitas das vezes sem as pessoas nem perceberem ou entenderem como é que elas são influenciadas por isso. Amém? Alguém pode orar para terminar? Não sei quem está com o microfone hoje. Se eu já pedi para orar no início. Yasmin, se você puder orar, eu agradeço. Eu posso. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, amado Pai, agradeço, Senhor, por mais esse dia que estamos aqui reunidos para compartilhar, Senhor, sobre a sua palavra, para, Senhor, beber mais da sua água, sua fonte de água viva. Que possamos, Senhor Jesus, internalizar, Pai, nos nossos corações, cada conhecimento que o pastor nos coloca nas terças-feiras, Pai. Não somente, Senhor, entender com a mente, mas também com nossos corações. Como é importante, como é bom, Pai, compartilhar esse momento, estarmos, Senhor, aqui juntos, tirando dúvidas, Pai, entendendo aquilo que a sua palavra nos mostra e que é o nosso guia, Senhor Jesus. Peço, Pai, que o Senhor abençoe o nosso ministério, Senhor, os nossos pastores que estão aí, Senhor, na reta final, para a chegada do Benício, que eles possam estar, Senhor, com o coração tranquilo, que o Senhor possa abençoá-los cada dia mais, Pai.
o seu servo, Senhor Jesus, o pastor, que traz aqui com tanto amor e cuidado os ensinamentos, Senhor, da sua palavra. Como é bom, Pai, ter essa oportunidade, Senhor, para que a gente tenha esse conhecimento e tenha a nossa fé solidificada, Pai. Abençoe, Senhor, a vida dos meus irmãos que estiveram aqui nessa noite junto comigo. E os pastores, Pai, que tenhamos uma noite de sono restauradora, que o Senhor possa nos dar uma semana ainda abençoada, debaixo da sua destra, Senhor. Desde já agradeço e te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus abençoe vocês, tá? Fiquem na paz. Até semana que vem. Paz, fiquem com Deus. Boa noite, a paz a todos. A paz.